Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças damos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Chegou a parte da mensagem, já ouvimos os louvores. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar através de sua palavra. Se nós pudéssemos retroceder ao tempo, nós iríamos perceber que a velocidade com que um ser humano percorria na terra era a velocidade de um cavalo. E dentro das dificuldades que existiam, é pouco provável nós vermos os seres humanos lá atrás reclamando de que não tem tempo. E nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos, com a facilidade tão grande da tecnologia, da locomoção, as pessoas vivem reclamando do tempo, que não tem tempo para nada. Se tem uma coisa que Deus deu para todos os seres humanos, e com justiça, é o tempo. Todos nós, seres humanos, nós recebemos nesse dia de hoje 86.400 segundos, 24 horas, cada um de nós, sem exceção. E a grande pergunta é o que cada um de nós fizemos com o tempo. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. A palavra mordomia, ela vem para trazer o sentido de administração. Como que nós administramos o nosso tempo? Então, quando nós usamos a mordomia do tempo, nós precisamos de ser zelosos, ser criteriosos com o tempo e saber dividi-lo de maneira sábia. E o que é tempo, não é isso? É uma pergunta também importante. O que é tempo? Existe o tempo cronológico, que é equivalente a 365 dias, né? Refere-se ao mês, refere-se às 24 horas, refere-se aos minutos, ao segundo. Esse é o tempo cronológico que nós conhecemos e que todos nós usufruímos dele. Mas existe também o tempo de Deus, que no grego é usado o termo kairos, que quer dizer o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Jesus certa vez explicou bem isso quando ele estava ali com os seus discípulos. Ele diz: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Aí Jesus, ele dá a diferença do tempo de Deus e do tempo do ser humano. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. E por isso que muitas das vezes nós, como seres humanos, nós nos decepcionamos, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus. Nós então hoje vamos a meditar sobre a mordomia do tempo. E quando é que nós desperdiçamos o tempo? Quando nós estamos jogando o nosso tempo fora? Ou quando nós estamos usando o tempo com sabedoria? Vamos analisar um pouco isso, para que nós possamos fazer uma mordomia boa do nosso tempo. Eu fui analisar esse dia, fazer uma pesquisa, e disse que o povo brasileiro, em média, fica 5 horas de frente de um aparelho de televisão. Em média, os seres humanos, os brasileiros,
brasileiros fica 5 horas no celular. Em média, eles ficam 1 hora no TikTok. Aí nós começamos a pensar, você 1 hora diante de uma TV, assistindo o quê? Isso está trazendo benefícios na sua vida e na minha vida? Se não estiver trazendo benefício, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos jogando o nosso tempo fora. Então nós precisamos de saber usar o tempo, administrar da melhor maneira possível. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas, já que o ser humano fica diante de um aparelho de televisão 5 horas por dia. Vamos aqui fazer uma reflexão. Uma novela, ela dura em torno de 40 minutos, com o comercial ela vai para 1 hora. A minha pergunta é: o que uma novela ensina para nós? Absolutamente nada. O que nós observamos nas novelas é pura imoralidade. Então nós estamos perdendo tempo com isso. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Eu ainda continuo jovem ainda, mas quando eu era mais jovem, eu lembro que dia de quarta-feira, assim, que tinha jogo, eu tinha um radinho, e um jogo de futebol é 2 tempos de 45, que dá 1h30, e você pega ali um intervalo, mas isso então ainda vai mais. E eu me lembro que quarta-feira eu ia assistir aquele jogo ali no radinho, ouvindo, e aí no outro dia ia trabalhar com sono. Aí você fica pensando, o que eu ganhava com o jogo? Né? Mais de 1h30 ali, assistindo um jogo de televisão, os jogadores enriquecendo, ficando milionários, e eu perdendo meu sono, indo trabalhar com sono. Então são coisas que não acrescentam na nossa vida. Às vezes as pessoas pegam o celular e aí ele começa a passar ali, né, no status para ver a vida dos outros, né? Como que os outros estão vivendo, uns estão lá na praia, outros estão não sei aonde, e para ver como que as pessoas estão vivendo, frase que algumas pessoas colocam e tal. Então, às vezes a gente perde tanto tempo com coisas que não acrescentam nada à nossa vida. E aí depois a gente reclama, eu não tenho tempo para nada. Mas a gente tem tempo, não é isso? Para estar ali no TikTok, né? Na gargalhada ali, às vezes até da desgraça do outro, vamos dizer assim, né? Às vezes um vai lá, aí cai, toma um escorregão, e aí todo mundo dá risada do escorregão que o outro tomou, né? Então eu entendo que na nossa vida também nós precisamos de humor, né? Em algum momento o humor é bom, você vai lá no seu celular, tem alguma coisa que te traz humor, você dá risada, tudo. Mas o que não pode é a pessoa ficar ali o tempo todo, né? Mais de 1 hora ali, ó, tic-tac, status das pessoas. Então a gente não ganha absolutamente nada com isso. Então esse é o mau uso do tempo que a gente faz, né? E depois a gente reclama que está faltando tempo. Outro dia, estava passando numa rua, né? Inclusive ali na rua da minha mãe mesmo, aí tinha 2 pessoas conversando, e aí eu fui para minha mãe, saí, as 2 pessoas conversando, aí eu entrei de novo, aí na hora que eu saí, aí uma foi embora e a outra entrou. E aí a outra veio falar comigo, né? Parece, eu até brinquei com ela, né? Falei, nossa, a conversa ali estava boa, hein? Ela falou assim, não, Joia, sabe o que é? É que ele estava falando comigo
nós ganhamos com isso? O que isso acrescenta na nossa vida? Nada. Então estamos falando hoje sobre a mordomia do tempo. Então, a questão da mordomia implica dizer que nós precisamos de usar o tempo com sabedoria. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para nossos irmãos, tirando de lado esse desperdício de tempo que eu falei, quando nós estamos usando bem o tempo. Logo quando nós acordamos, que nós vamos começar a desfrutar das horas que Deus vai nos dar. O primeiro momento do tempo tem que ser para buscar a Deus. Esse é o primeiro momento. O Daniel Enzo, ele fala assim, olha, quando você for deitar, você coloca o seu chinelo debaixo da cama, que é para quando você levantar, você ajoelhar para ter que tirar o chinelo e lembrar que a primeira coisa que você tem que fazer é orar. E foi o que Jesus diz, né? Em primeiro lugar, buscai o reino do céu. Essa é a primeira coisa. Mas não é apenas, irmãos, orar só não. Num dia de 24 horas que Deus concede para todos nós, o tempo que nós tiramos para Deus só para orar é muito pouco. É preciso que a gente também tire um tempo para ler pelo menos um versículo, uma folha da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Então, quando a gente abre a Bíblia na nossa casa para fazer uma leitura, é Deus falando conosco. Então, esse tempo precisa de ser tirado todos os dias, não é isso? Para ler a palavra, para Deus falar conosco, para orar, para nós falarmos com Deus. Isso precisa de acontecer. Muitas das vezes é lamentável, mas isso acontece com todos nós. Não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. Já aconteceu de eu estar saindo e eu esqueci o celular. E aí esquecer o celular hoje é um problema, não é isso? Porque ele é útil para a gente no serviço onde a gente trabalha, a gente tem família. E eu volto na minha casa e vou pegar o meu celular. E quando nós esquecemos de orar, será que a gente faz a mesma coisa? Volta da onde a gente está, eu esqueci de orar, vou voltar para minha casa para me orar, porque eu esqueci. Muitas das vezes isso a gente não faz. Então, amados irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de fazer, para que a gente esteja fazendo bem a mordomia do nosso tempo, é buscar Deus, é orar, é ler a palavra do nosso Deus. Outra coisa que nós precisamos na mordomia do tempo é cultivar a pontualidade. Nós vivemos numa sociedade, o povo brasileiro principalmente, é um povo que na sua maioria, eles não têm pontualidade. As coisas são marcadas, por exemplo, para as 14 horas, vai começar às 15 horas. E os seres humanos, as pessoas, eles são tão acostumados a isso, esse hábito brasileiro, que eles só vão chegando depois mesmo. Eles sabem, ele marcou para 2, mas vai começar 3. Isso é comum, não é isso? Então, a gente precisa de ter a pontualidade no nosso tempo, não é isso? Ser bem criterioso. Se você marcou que é 19 horas, é 19 horas. Então temos que ser pontual. Quando nós somos pontuais, nós estamos
demonstrando que nós temos zelo com o tempo e que ele não pode ser desperdiçado, que nós precisamos usar ele do jeito certo, no momento certo e na hora certa. Eu me lembro certa vez um missionário que ele ia fazer uma visita para umas famílias, ele estava evangelizando a família. E justo no dia do evangelismo, que ele tinha que estar lá, veio um toró de chuva, mas era chuva mesmo de trovoada. E aí a família falou assim: bom, hoje nós vamos deitar e vamos dormir, porque o irmão não vai vir evangelizar nós não vai ter o estudo bíblico hoje não. Quando foi 7 horas da noite, no horário que ele marcou, 19 horas, vai começar o estudo bíblico. Ele chegou lá na casa da família, de guarda-chuva até meio molhado, mas ele chegou. Ele honrou com o compromisso, com a pontualidade dele. Sabe qual foi o resultado? Naquele dia, aquela família, por ver a pontualidade daquele homem, eles aceitaram o evangelho. Eles passaram a ser crentes. Então vê a importância, irmãos, da pontualidade, de nós sermos pontuais e zelosos, não é isso, com o tempo. Ser pontual é outra coisa importante. Outra coisa, aproveitar as oportunidades. Vem as oportunidades, Salomão disse assim, o tempo e a sorte. Outra tradução diz o tempo e a oportunidade pertence a todos. Não vem dizer ninguém para mim que ao zero à esquerda que não teve oportunidade na vida. Todo mundo tem oportunidade. Existem algumas oportunidades que elas podem se repetir, mas existem oportunidades que elas são únicas. Elas não vão se repetir. Então a gente precisa de abraçar. A gente não pode fazer que nem aquele homem que, para ganhar a filha do rei, através de uma promessa que o rei diz, falou assim, olha, você vai lá e pega a melhor espiga de milho lá da minha roça, que você vai ter a minha rainha, a minha filha. E ele começou, ele viu uma espiga boa, e aí ele não parou nessa, não, eu vou pegar uma outra melhor. E aí foi para outra melhor. E aí ele foi procurando uma espiga melhor, e aí começou a aparecer as piores. E o fato é que ele não conseguiu ganhar a filha do rei, porque ele escolheu demais. E por fim só tinha espigas ruins. E nós também, como seres humanos, às vezes aparecem tantas oportunidades para nós, mas eu vou falar assim, não, eu vou ter paciência. Eu vou esperar mais um pouquinho que vai vir uma melhor. E acaba que não vem. Acaba que existem algumas oportunidades na nossa vida que elas são únicas e que a gente tem que abraçar, conforme o pastor Antônio pregou aqui ontem, que o profeta Isaías diz, eis-me aqui. Então quando vem a oportunidade a gente tem que abraçar, não pode deixar passar, então precisa de aproveitar as oportunidades. Todos nós temos as oportunidades na vida, todos nós. Então é preciso que a gente aproveite as oportunidades. Se a gente vê que depois não dá certo, mas não tem problema, eu não vou me arrepender pelo aquilo que eu tentei. Eu, por exemplo, quando eu fui chamado para ser assistente de direção nessa escola que eu trabalho, eu já abracei logo. Eu vou lá, se não der certo, eu volto para a sala de aula, vou dar aula, eu sei dar aula. O meu lugar está reservado aqui ainda, então eu vou lá. Eu vou lá nesse desafio e estou indo lá para o 4º ano. Então a gente não pode perder as oportunidades. Você aqui na igreja, não é isso? Às vezes
uma pessoa ele é chamado, né, e se apresentado para ser um diácono, para ser um presbítero, e aí a pessoa fala assim, mas eu não posso, por enquanto não, por causa disso, por causa daquilo, e as oportunidades estão chegando, mas eu estou rejeitando. Então ainda quando se diz respeito ainda às coisas de Deus, aí que a gente tem que dizer o eis-me aqui mais forte, com mais disponibilidade. Então não podemos perder as oportunidades, administrar bem essa mordomia do tempo, a oportunidade. Por outro lado, aprendermos pelo menos uma coisa por dia. Meu pai tem uma frase que fala assim, a cada dia que passa, se a gente não aprender alguma coisa, a gente está empobrecendo. Eu falo às vezes para os alunos da escola, olha, vocês tiveram 6 aulas hoje. Nessas 6 aulas, o que vocês aprenderam? Se o aluno disser que ele não aprendeu nada, ele está perdendo tempo. Então a gente tem que aprender pelo menos uma coisa por dia. Acompanhe aqui meu raciocínio. Um ano tem 365 dias. Se você aprender uma coisa por dia, durante o ano você vai aprender 365 coisas. Vou pegar aqui a Bíblia, vamos pegar aqui a Bíblia, eu vou pegar um texto bíblico facinho, todo mundo sabe de cor, mas está bom. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu escrevo esse versículo no papelzinho e eu passo mastigando ele o dia todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que aconteceu? Esse versículo ficou na minha memória. É um texto que eu já tenho na mente. Eu me lembro dos irmãos, né, do passado, quando ia fazer a chamada, né, na escola bíblica, eles levantavam, citavam sempre um texto bíblico. Sempre um texto bíblico diferente. Então é possível você ler um versículo bíblico todo dia. Aí imagina durante um ano de 365 dias você vai ter 365 versículos na mente, guardado. Vocês entendem? Para o pessoal aqui que estão aí estudando, eu vou dar um exemplo para vocês. Os alunos vão para a escola, vocês aqui, temos aqui alguns jovens hoje, aí na aula de português lá, o professor foi ensinar gramática. Vamos fazer a diferença quando que a gente escreve mal com L, mal com U, né? Aí ela fala assim, olha, mal com L é quando você consegue substituir na frase a palavra bem e deu coerência. Mal com U é quando você substitui a palavra na frase pão e deu coerência. Olha só, você já aprendeu uma coisa. Quando você for escrever, não é isso? Você já vai saber quando você vai usar mal com L e quando você vai usar mal com U. É uma coisa que você já aprendeu e vai ficar na sua mente. Tá vendo? Você vai assistir uma aula de ciência e a professora de ciências falou lá, olha, o estado de ebulição da água, que é quando ela está fervendo, é 100 graus Celsius. Já guardou alguma coisa, você já sabe, quando você vê a sua mãe ou você mesmo está fazendo café, que a água está pulando lá, você fala assim, ó, 100 graus Celsius nessa água, está fervendo. Você já aprendeu, então quando você for fazer alguma prova aí, você já tem essa bagagem, se cair isso, você sabe. Vou aqui mais um exemplo aqui, matemática. O professor colocou lá o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí você fica com aquilo ali na mente e você começa a tentar entender, destrinchar
365 coisas. Outra coisa importante, irmãos, não deixe as coisas para a última hora. Nós estamos falando sobre a mordomia do tempo. O tempo, ele não volta atrás. Hoje em dia tem a tecnologia e ela é boa, mas ela é falha. Ela é boa, mas quando as plataformas estão congestionadas, é difícil você fazer as coisas. Nós temos aqui alguns professores, por exemplo, vocês sabem quando é para fechar nota. Prefeitura, por exemplo, usa o SGP, o Estado usa lá outro programa que eu não me lembro mais o nome. E aí você tem que lançar ali nota. Se você deixa para a última hora, está todo mundo lançando na última hora e fica difícil. Então a gente tem que se antecipar para você não ter problema lá na frente, porque chegou a hora, não deu certo, não deu certo. É como as pessoas falam que o mineiro ele não perde o ônibus, ele não perde o trem. Por quê? Porque ele está sempre na frente. Imagina, né, as pessoas às vezes eles têm uma viagem para fazer e aí ele deixa para sair de casa ali já quase na última hora. E aí o que acontece? A condução atrasa, pega um congestionamento e você pode perder a sua passagem. Há muitos anos eu vindo do Paraná para cá, para São Paulo, por 6 minutos eu não perco o ônibus. Por 6, faltou pouquinho. Então a partir daquilo ali eu comecei a raciocinar, não, você tem que antecipar, você tem que sair mais cedo. Porque o relógio ele não volta para trás. A hora que der 8 horas lá, não adianta você puxar o ponteiro lá para trás, não, segura mais um pouquinho que eu estou chegando, não, deu 8 horas, quando o som vai embora e pronto, acabou. E muitas das vezes a gente quer colocar na conta de Deus alguma coisa. O meu filho, por exemplo, Lucas, ele fez essa prova no concurso de São Paulo e ele passou na primeira etapa, tudo bonitinho. E aí a segunda etapa, ele tinha que enviar um vídeo. E ele teve todo o tempo do mundo para enviar o vídeo. E aí ele deixou para a última hora. E aí na última hora, o que eu falei, a plataforma estava cheia. E ele não conseguiu enviar o vídeo, foi eliminado. Aí no outro dia seguinte, né, eu falei para ele, ei Lucas, deu tudo certo? Aí ele falou assim, eu falei por telefone, ele falou, pai, eu não fui fazer a prova não, por causa que eu fui eliminada, porque não deu para me enviar o vídeo, estava cheia a plataforma. Mas tá bom, né? Deus sabe de todas as coisas. Aí eu ouvi o Deus sabe de todas as coisas, né? Aí quando foi o dia eu cheguei, chamei ele, falei assim, Lucas, você perdeu aquela prova aquela vez, mas você precisa de ter aprendido uma lição. E eu vou dar um toque para você. A gente não pode colocar na conta de Deus que Deus sabe de todas as coisas, não. O problema foi que você deixou para a última hora. Porque Deus quer que você passe num concurso. Ele quer que você passe num concurso. Isso é claro, né? Então, vai surgir outras oportunidades? Vai, mas poderia ter acontecido antes. Então, a gente precisa, não é isso, de atentar para o tempo, para ser pontual, conforme eu disse a princípio. Se você vai fazer um concurso público, um dia antes, eu me lembro quando eu fazia os concursos públicos, eu separava caneta, separava lápis, borracha, ia mais cedo, chegava lá às vezes 1 hora antes, mas eu não posso perder não, ninguém vai me esperar, eu vou chegar mais cedo, mas isso eu não vou perder. Então é assim que a gente faz, então a gente não pode deixar
deixar as coisas para a última hora. A gente tem que ser pontual. Porque senão a gente quer jogar na conta de Deus. Às vezes a pessoa, ele tem que ir no médico no dia seguinte, e aí quando é no dia seguinte ele vai procurar os exames, não achou, procura documento, não achou, o sapato não sei onde está, a carteira não sei onde está. Então está tudo desorganizado, ele não sabe onde está nada. E vai procurar e não acha, e fala assim, tá bom, é Deus que não queria que eu fosse, mas ele não assume que ele é desorganizado. A gente tem que organizar a nossa vida, não é isso? A gente tem que ser uma pessoa organizada. Se eu vou trabalhar amanhã, a minha marmita é feita hoje. Então tem que estar a marmitinha feita, sapato no lugar. Se você vai no médico, deixa os documentos, tudo arrumadinho. É assim que funciona. A gente tem que ter uma vida organizada, porque senão a gente quer colocar ou na conta de Deus ou na conta do diabo. Quando que a gente põe na conta do diabo? Às vezes some alguma coisa, a gente fala assim, o diabo que carregou. Mas você não sabe onde você põe, um dia você põe aqui, outro dia você põe lá, não tem organização e você ainda diz que é o diabo que carregou. Então, irmãos, a gente tem que ter uma vida organizada. Não deixe as coisas para a última hora. O tempo não volta atrás. Outra coisa aqui, importante aqui, que eu coloquei aqui para a gente aqui, não conte com o dia de amanhã. É isso? Para a gente não pode contar nunca com o dia de amanhã. Hoje é dia de buscar o Senhor. Hoje é dia da gente fazer, da gente realizar. Hoje é dia da gente ser feliz. Hoje é dia da gente abraçar. Se você tem que ir na casa de alguém, hoje é dia de você ir. Faça tudo que você tem que fazer hoje. Hoje é o dia. O Dalai Lama fala que existe 2 dias do ano que a gente não faz nada por ele, que é o ontem que já passou e o amanhã que não existe. Aí o Dalai Lama fala, hoje é dia de ser feliz, é dia de apertar a mão, é dia de abraçar, é dia de você celebrar a vida, é dia de você buscar o Senhor. O dia, irmãos, nosso é só hoje. Esse é o dia que Deus nos deu. Deus deu para a gente aí esses 86.400 segundos. Então hoje é dia da gente celebrar a vida e viver da melhor maneira possível. Tem uma frase que as pessoas falam, né, que a gente tem que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Se hoje fosse o último dia da sua vida, da minha vida, vamos pensar o que a gente faria se hoje fosse o último dia da nossa vida. Eu tenho certeza, uma vez o Billy Graham falou assim, se eu não tivesse certeza da minha salvação, eu não iria sair dessa igreja enquanto eu não tiver a certeza da minha salvação. Então a gente tem que estar realmente, irmãos, preocupado, não contar com o dia de amanhã, pensar sempre no hoje. Hoje é dia de buscar a Deus. E tem um dia dentro da mordomia do tempo. Esse dia não é meu, esse dia não é seu. Esse dia é exclusivo para Deus. É o sábado. Olha o que a Bíblia diz: 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra. É 6 dias que Deus está dando para todos nós. Olha, esses 6 dias, gente, eu quero que vocês administrem ele da melhor maneira possível. E nesses 6 dias, vocês podem tirar uma parte para mim, mas a maior parte, vamos dizer assim, é para vocês, é para a vida de vocês, para vocês trabalhar, para vocês fazer o que precisa de fazer. Só que a Bíblia fala assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Aí isso me preocupa. Isso me preocupa quando eu sei que o 7º dia é o sábado do Senhor.
tem nada, não estou criticando nada isso não, viu, irmãos, que eu também no dia de sábado eu também dou a minha deitadinha. Mas só que se eu estiver deitadinha ali também, algo de mim impulsa, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma visita, vai distribuir pelo menos uma literatura, faz algo para Deus. Então a gente já tem aqui amanhã, não é isso, na igreja, escola bíblica, culto divino, tudo aqui. E na tarde todos nós temos o direito, né, de ter um descanso. Mas nós não podemos esquecer que o sábado é do Senhor. Amém. Portanto, amados irmãos, estamos aqui, finalizando aqui a nossa mensagem. Falei hoje sobre a mordomia do tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? O que eu estou fazendo com o meu tempo? É uma reflexão para todos nós nessa noite de hoje. Para que todas as manhãs, quando nós nos levantarmos, nós sejamos sábios para administrar bem o tempo que Deus tem dado para todos nós. Aí a gente não vai ficar falando assim, nossa, eu não tenho tempo para nada. Graças a Deus, irmãos, eu tenho tempo para tudo. Graças a Deus por isso. As minhas férias, eu peguei um recesso de umas férias, minhas férias estão tão grandes, estou gostando, está tão grande as minhas férias, ainda vou voltar a trabalhar ainda na sexta-feira, olha que beleza, né? Então Deus tem dado esse tempo aí para a gente aí, e vamos usufruir dele, né, com sabedoria, para que nós possamos viver nesse mundo uma vida que vale a pena ser vivida. E para a conclusão da nossa mensagem, no livro de Salmo que eu li, Moisés falou, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Irmãos, o dia, a nossa vida, às vezes a gente só olha para trás, mas olha para frente também. Porque se você olhar para frente, você vai querer avançar, porque você vê que você precisa de fazer mais. Eu vou fazer 54 anos agora, dia 26. Aí eu estive pensando, daqui a 16 anos eu já estou com 70. Então não só olha para trás, mas olha a minha vida 16 anos para frente. Eu vou ter 70 anos. O que eu estou fazendo da minha vida? O que você está fazendo da sua vida? Que Deus abençoe a todos.